Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos no estádio Santiago Bernabéu para falar da vitória do Real Madrid 4-1 para cima da Real Sociedad nesse dia que finalmente parou de chover em Madrid, mas o frio está pegando. Mas também tanto faz porque agora o Brasil é o país da neve, então tá tudo certo. Vamos falar sobre essa vitória do Real Madrid. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam aqui no canal, deixa o like no vídeo, comentários e bora falar sobre essa vitória do Real Madrid. Vinícius Júnior liderou o Real Madrid na vitória 4-1 para cima da Real Sociedad aqui no estádio Santiago Bernabéu, um jogo no qual o brasileiro marcou duas vezes, 2 gols de pênalti e pela segunda vez na temporada o Vini chegou a 2 jogos consecutivos balançando as redes, são 3 gols nos 2 últimos jogos dele com a camisa do Real Madrid. Se a gente for olhar todos os jogos do novo técnico do Real Madrid no comando da equipe Arbeloa, 7 partidas que o Vinícius esteve à disposição, só não esteve no último jogo da La Liga contra o Valência. O Vinícius participou de 6 gols em 7 jogos com o Arbeloa no comando da equipe e jogou os 90 minutos em todas essas partidas. O Vinícius Júnior, que voltou a ser titular, voltou a jogar com o Real Madrid, como eu disse, cumpriu suspensão no último jogo, em uma partida que o Real Madrid não contou com Kylian Mbappé, que foi relacionado para o jogo, mas ficou no banco de reservas, não entrou em campo. As informações que chegam é que ele continua ressentindo problemas no joelho esquerdo e por isso não foi para a partida. Durante a semana ele ficou 2 dias sem treinar com o grupo. É verdade que ontem na prévia treinou, mas o Arbeloa resolveu preservar Kylian Mbappé pensando no jogo da Liga dos Campeões, terça-feira, o jogo de ida dos playoffs da Champions contra o Benfica lá em Lisboa. Um jogo no qual o Real Madrid também não contava com outros 2 protagonistas do time, Jude Bellingham e Rodrigo, que se recuperam de lesão e não estavam à disposição. Sem esses jogadores, o Vinícius Júnior assumiu o protagonismo. O Vini, que durante alguns jogos nos últimos tempos no Bernabéu vinha sofrendo com vaias, dessa vez saiu de campo, foi aplaudido na hora da escalação, foi aplaudido durante o jogo, as suas jogadas, os seus gols, foi muito celebrado pelo torcedor do Real Madrid, ele que beijou o escudo na hora de comemorar o seu primeiro gol na partida. Vinícius Júnior marcou os 2 gols de pênalti, 2 pênaltis que estão gerando muita polêmica em relação aos torcedores da Real Sociedad. Analistas de arbitragem dizem que no primeiro pênalti existe um toque de bola, mas que não é muito claro, que no segundo pênalti mais do mesmo, que o Vinícius acaba caindo antes do jogador tocar definitivamente nele, né, que na sequência seria pênalti. Enfim, muita polêmica em relação à arbitragem, mas o árbitro marcou no campo e o Vinícius converteu os 2 pênaltis. O Mbappé é o cobrador oficial de pênaltis do Real Madrid, sem ele em campo foi o Vini que bateu os 2 e converteu os dois gols. Podia ter sido um hat-trick do Vinícius Júnior, porque ele tem um gol anulado já no final do jogo, um gol de cabeça, que, como eu disse, seria o hat-trick, mas acabou sendo anulado por impedimento. O Real Madrid chegou às 8 vitórias consecutivas em La Liga e isso permite ao time dormir na liderança da competição com 2 pontos de vantagem sobre o Barcelona, que ainda entra em campo nessa rodada. O jogo do Barça vai ser na segunda-feira. Falando sobre esse jogo, alguns pontos importantes que também podem valer para o jogo de terça-feira da Liga dos Campeões contra o Benfica. Lateral direita, Trent Alexander-Arnold voltou a ser titular, ele que tinha se lesionado lá no início de dezembro, no último jogo contra o Valência teve minutos, voltou a ser titular nessa partida e deu uma assistência. Nos 2 últimos jogos que o Trent Alexander foi titular com o Real Madrid, tivemos as 2 únicas assistências dele desde que ele chegou na equipe. Inclusive a assistência dele para o primeiro gol, que foi marcado pelo Gonçalo, foi uma bela assistência e um belo gol do Gonçalo, que conseguiu ler o tempo da bola para conseguir abrir o placar para o Real Madrid. O segundo gol do Real é o primeiro gol de pênalti do Vinícius Júnior, que ele comemora muito, como eu disse, beija o escudo, é aplaudido muito pelo torcedor, inclusive faz a sua nova comemoração. Depois, nas suas redes sociais, o Vinícius Júnior postou a foto dessa nova comemoração e desejou um feliz Dia dos Namorados, que é Valentine's Day aqui na Europa, e também um feliz Carnaval para todos os seus seguidores. Depois a gente tem a Real Sociedad conseguindo chegar ao empate ainda antes do gol do Vini de pênalti. O Hausen faz um pênalti bem bobo e a Real Sociedad converte com o Oyarzabal, que está vivendo uma grande fase.
mas aí o Vinícius bota o Real Madrid na frente com o gol de pênalti, e depois a gente tem mais um gol ainda no primeiro tempo do Fede Valverde chutando de fora da área. Outro destaque, além da lateral direita, que parece que o Trent Alexander vai voltar a ser titular no jogo contra o Benfica, é o meio de campo do Real Madrid. Sem o Jude Bellingham, o Arbeloa colocou Tchouaméni, Camavinga e Fede Valverde. O Tchouaméni como primeiro volante, o Camavinga jogando mais pela esquerda, até para dar mais cobertura, e ele se associou muito bem com o Vinícius e também com o Carreiras, então deve repetir esse jogador pela esquerda contra o Benfica. E o Valverde pela direita também trocando muito de posição com o Arda Güler, fazendo às vezes até de extremo direito, como o Valverde costumava fazer lá atrás na era Carlo Ancelotti. O Valverde encontra o gol também, um golaço, um chute do Valverde, que é mais que um grande chute, é um chute colocado, e o Real Madrid, no primeiro tempo, os 3 chutes que tem no gol, converte. Um Real Madrid que a gente viu hoje durante toda a partida conseguir controlar mais os tempos da bola, ser mais associativo, mas com mais velocidade e verticalidade. Um Real Madrid que jogou bem, que não podemos dizer que algumas das últimas vitórias do Real Madrid era com um time que a gente dizia que acabava não jogando bem, mas conseguia encontrar os gols. Dessa vez o Real Madrid foi melhor que a Real Sociedad, que era um dos melhores times até o momento no futebol espanhol, inclusive não tinha perdido nenhuma partida em 2026, essa é a primeira derrota da Real Sociedad nesse ano. Uma Real Sociedad que até tentou em algum momento conseguir se impor, mas fisicamente a Real Sociedad teve um jogo no meio da semana da Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid descansou, fisicamente deu para ver que a Real Sociedad não estava conseguindo chegar no ritmo e na intensidade que o Real Madrid estava colocando na partida. No segundo tempo já começa com esse segundo pênalti polêmico, sofrido também pelo Vinícius Júnior, assim como o primeiro, e ele vai lá e converte e faz o seu segundo na partida, o quarto do Real Madrid dentro do jogo. O Vinícius, que tem essas estatísticas interessantes com o Arbeloa em campo, essas 6 participações em gol nos 7 jogos que ele esteve à disposição com o Arbeloa no comando do time. O Arbeloa tem 8 jogos no comando do Real Madrid, mas o Vinícius não esteve à disposição no jogo contra o Valência, então são 4 gols e 2 assistências nos 7 jogos com o Arbeloa no comando do Real Madrid, nos quais o Vinícius Júnior jogou em todos 90 minutos, coisa que não tinha acontecido no início da temporada. O Vinícius que, de acordo com estatísticas do portal O Gol 00, chegou às 200 participações em gol em 356 jogos com a camisa do Real Madrid, são 116 gols e 84 assistências. A gente sempre coloca um asterisco porque existem sites que contabilizam outros tipos de assistência, mas a gente leva em consideração esse portal que eu falei para vocês de estatísticas, e por isso essas 200 participações em gols do Vinícius Júnior com o Real Madrid. A grande dúvida que fica agora é saber se o Real Madrid vai poder ou não contar com o Kylian Mbappé no jogo contra o Benfica. Dentro de La Liga, vencer era muito importante para o Real Madrid se colocar na liderança, né? Dorme na liderança da competição até que o Barça entre em campo, mas mesmo que o Barça vença a sua partida, o Real Madrid ainda vai ter só um ponto a menos que o Barcelona. É importante se manter nisso para continuar brigando pelo título de La Liga, que é um dos objetivos da equipe. Inclusive o Valverde falou depois do jogo que La Liga e brigar pela Liga dos Campeões são os objetivos do time, que a gente viu durante a semana, que fez uma janta para reunir os jogadores. O Valverde, inclusive, falou sobre isso na zona mista depois do jogo. E dá para ver que os jogadores estão tentando se fechar para conseguir os objetivos que, em praticamente todas as temporadas, são colocados ao Real Madrid. Para o jogo contra o Benfica de terça-feira, fica a grande dúvida, como eu dizia, do Kylian Mbappé. Para ver se ele vai estar à disposição ou não. Se o Mbappé não estiver, muito provavelmente a gente vai ver uma escalação muito parecida com a que a gente viu hoje, porque o Real Madrid não vai ter o Raul Asensio, que também está se recuperando de lesão. Ele tem jogado no sacrifício aí nos últimos jogos, hoje não jogou e ele foi expulso no último jogo, então também não joga esse jogo do playoff, então provavelmente vai ser uma escalação muito parecida com a do jogo de hoje. E o Arbeloa até disse que agora vai precisar parar e estudar de novo o Benfica, porque enfrentar times de José Mourinho não é uma tarefa nada fácil, mesmo para ele que conhece muito o José Mourinho. Vamos ver o que o Real Madrid vai fazer na terça-feira. Sempre lembrando que vocês acompanham esse jogo com a gente na TNT e na HBO Max. Terça-feira tem Benfica e Real Madrid. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like,
comentário sempre bem-vindo por aqui. E eu quero terminar esse vídeo mandando um parabéns para o Lucas Pinheiro, que fez o Brasil conquistar a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno. É incrível como, tipo, todo mundo que tem, né, acho que, sei lá, os europeus acompanham mais as Olimpíadas de Inverno que a gente sempre teve não muitos representantes, e foi incrível como hoje eles disseram, pô, o Brasil ganhou uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno, e eu digo, a gente é bom na neve também, segura nós. Foi muito legal realmente ver, e vamos ver se a gente consegue mais alguma outra medalha, mas o Brasil tá de parabéns. E que orgulho que a gente sente do nosso país, né? Vocês que estão aí nesse calor do carnaval e nós que estamos aqui no frio. E ainda tem carnaval essa semana, que loucura. Eu não sei se vocês têm escola de samba. Eu no Rio de Janeiro eu costumo escolher, cada ano eu escolho uma por enredo. E esse ano a minha escola é Mocidade Independente, que vai contar a história de Rita Ria, Santa Rita, padroeira da liberdade. Então esse ano eu sou Mocidade. Então um beijo para todo mundo, ótimo final de sábado para vocês, um ótimo domingo. E na segunda-feira eu tô de volta aqui no canal, porque óbvio que tem prévia do Real Madrid. Jogo contra o Benfica, tá valendo vaga, tá valendo seguir adiante na Liga dos Campeões, tem muita coisa para falar para vocês, mas só na segunda-feira. Um beijo para todo mundo, ótimo fim de semana e tchau, tchau.